Olá, caro aluno. Vamos então iniciar a parte 2 do módulo 4, onde nós estamos abordando processos. Eu sou o professor Marco Antônio, começando então o nosso módulo. Ok, nós discutimos na primeira parte do módulo o que são programas, o que são processos, né? Nós vimos que todo programa que é colocado em execução é chamado de processo, né? A partir do momento em que ele é colocado em execução, ele é chamado de processo. E que todos os processos em execução, né, têm que ser gerenciados ou controlados pelo sistema operacional através de uma estrutura que é conhecida como PCB, ou Process Control Block. Né? Quer dizer, o PCB é aquela ficha catalográfica, né? Responsável então pelo controle, né? Pelo gerenciamento do processo. Muito bem, todo processo pode solicitar ao sistema operacional que carregue, que chame um outro processo. Tá? Ou seja, um programa pode colocar um outro programa em execução, pode solicitar ao sistema operacional que coloque um outro programa em execução. Tá? Então, como nós estamos vendo aqui no slide, todos os processos são filhos de outro processo. Todos os processos, ok? Quer dizer, todos os programas que estão em execução, na verdade, são filhos. Foram chamados por outros processos. O processo que cria um outro processo é chamado de processo pai, enquanto o processo criado é chamado de processo filho ou subprocesso. Tá? Então nós temos aqui o processo pai. Esse processo pai, ele criou aqui um subprocesso e criou um outro subprocesso. Este subprocesso, por sua vez, criou subprocessos. Ou seja, existe uma relação hierárquica entre processo e subprocesso. Nós podemos ver aqui que os subprocessos, tá, eles possuem essa dependência, né, de sua existência do processo pai. Tá? Quer dizer, se você eliminar, tá, um determinado processo pai, por exemplo, se você matar esse P1 aqui, por consequência P2 também será eliminado. P3 também será eliminado. Como P4 e P5 são filhos, né, ou são subprocessos de P3, eles também serão eliminados. Ok? Antigamente, não se falava em programação concorrente, não se falava nesse assunto subprocessos, enfim. Os programas, né, uma vez que eles eram colocados em execução, eles possuíam um único fluxo de controle. Né? Ou seja, o programa ele era executado, instrução por instrução, uma logo após a outra, né? De modo sequencial. Tá? Hoje, nos sistemas mais modernos, existe esse conceito de programação concorrente, tá? Ou programação paralela. Tá? O que significa isso? Significa que um programa, né, um processo, né, que esteja em execução, ele pode colocar ou chamar um outro programa, né, ou ele pode solicitar ao sistema operacional que coloque um outro programa em execução. Tá? Quer dizer, um determinado processo A, né, ele solicita ao sistema operacional que coloque em execução um outro programa. Tá bom? Nós vamos ver daqui a pouco, pessoal, que isso aqui, tá? Quer dizer, quando um processo chama um outro programa, um outro processo, né, para execução, que não tem nada a ver com ele, quer dizer, é um processo totalmente diferente dele, separado, tá? A gente vai ver que isso aqui se chama, na verdade, processos independentes. Quando nós estamos falando de subprocessos, nós estamos falando que um programa pode colocar um pedaço dele em execução separada de um outro pedaço. Tá? Ou seja, nós teríamos um programa com pedaços em execução de modo separado.
Para a gente entender melhor isso, eu vou abrir aqui uma tela em branco para explicar para vocês alguns conceitos, né? Vai ficar mais claro. Vamos imaginar aqui um determinado programa A, ok? Um programa A qualquer. Esse programa A, ele tem alguns comandos, tá? Nesse momento aqui, esse programa A chama uma procedure 1 para execução. Depois, ele chama uma procedure 2 para execução. Tá aqui o fim do programa. Aqui está a procedure 1. Aqui está a procedure 2. Tá? E agora nós vamos colocar esse programa em execução em um sistema operacional comum ou utilizando uma forma de execução comum. Quer dizer, vocês já aprenderam o que são procedures, né? Procedimentos. Quando nós falamos em chamada de uma procedure aqui, né? Significa o quê? Bom, vamos lá. Esse programa é colocado em execução. Roda essa instrução, roda essa, certo? Quando chega-se nessa instrução aqui, ou seja, quando o programa chega nessa chamada do procedimento 1, o fluxo de execução do programa desvia para cá, não é isso que vocês aprenderam? Aí executa-se essa e essa instrução, e no final dessa procedure o fluxo vai voltar para a instrução seguinte da chamada de procedimento, né? Ok, aí o que vai acontecer? Esse programa continua executando aqui, roda aqui, roda aqui. No momento em que chega nessa chamada da segunda procedure, o fluxo de execução vai desviar para cá, não é isso? Aí vão ser executadas essas instruções e no final da procedure o fluxo volta para cá, não é? Aí roda aqui, roda aqui, roda aqui e fim do programa. Tudo bem? Foi isso que vocês aprenderam. Agora, se a gente pensar num programa escrito de forma concorrente, tá? Nós teríamos esse mesmo programa A, tá? Aquelas instruções iniciais. Aí eu vou chamar a procedure 1, tá? Aqui, vou chamar a procedure 2, ok? Fim do programa principal. Aqui está a procedure 1, fim. Aqui está a procedure 2, fim, beleza? Ok, então se esse programa tiver sido escrito de uma maneira concorrente, o que vai acontecer? Nesse primeiro caso aqui, quando você colocou o programa A em execução, o sistema operacional teve que criar um PCB, não é isso? Para controlar a execução desse programa A aqui, concorda? E somente esse PCB existia. Nessa nova forma de programação aqui, né, na programação concorrente, se esse programa for executado em um sistema operacional que permita a concorrência, né, que é o caso de todos os sistemas operacionais hoje, tá? E esse programa for escrito de uma maneira concorrente, o que vai acontecer? Na hora que você colocar o programa A em execução, você pedir para o sistema executar A, vai ser criado o PCB dele, certo? Aí ele vai executar aqui, roda aqui, roda aqui, roda aqui. Na hora que chegar nesta chamada de procedimento, antes o que acontecia aqui? Na hora que chegava nessa chamada de procedimento, o fluxo desviava para o procedimento, executava e voltava. Quer dizer, essa instrução só era executada, não é? Depois que a procedure 1 terminasse e o fluxo de execução voltasse para cá. Nesse novo ambiente, né, se nós estivermos falando de um programa concorrente, o que vai acontecer aqui é o seguinte: o programa A é executado. Na hora em que se chama essa procedure 1, tá, de uma forma especial, essa procedure 1 aqui vai ser executada na forma de um subprocesso. Ou seja, o fluxo de execução não vai desviar para cá. Entenderam? Na verdade, o que acontece é, chamou o procedimento, tá? Então nós tínhamos aqui o processo A, né, o PCB dele, ok? Vai ser criado um outro PCB,
vai ser criado um outro processo para a execução da Procedure 1. E esse subprocesso é filho, né, desse processo A aqui, ok? É isso que significa o processo filho ou um subprocesso. E o que vai acontecer? A tem o seu PCB, P1 vai ter o seu PCB também. Ou seja, essa Procedure 1 aqui, né, que vai estar sendo executada na forma de um subprocesso, vai ser tratada pelo sistema operacional como se fosse um processo qualquer. Tá? Quer dizer, P1, gente, vai ter o PCB dele, tá? Vai ter o contexto de software, vai ter o seu contexto de hardware, tá? Vai ter o seu espaço de endereçamento como um processo. Tá? E mais, esse P1, como ele é visto pelo sistema operacional como um processo, ele também vai ter as suas mudanças de estado, né? Vai ter estados, vai ter um ciclo de vida igual o processo pai. Traduzindo, esses dois processos agora vão concorrer pelo uso da CPU, como se fossem dois programas em execução independentes, como se fossem dois processos independentes. Tá? Bom, continuando aqui, o mais interessante é o seguinte, quando o programa chamou a P1 e foi criado esse processo aqui, tá, para executar P1, o programa A continua executando. Como o programa A continua executando, né, esse trecho de código aqui, ó, ele vai rodar, né, vai ser executado de modo concorrente, né, a esse trecho aqui. Enxergam isso? Como se fossem, né, dois programas diferentes. Tá? Ou seja, vai rodar um pouco aqui, 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 conforme aquela teoria que nós já estudamos, né, de programação concorrente. E mais, na hora que esse programa, o processo A, chegar aqui, chamando o P2, o que vai acontecer? Vai ser criado um outro processo para a execução de P2. Ou seja, vai vir aqui, P2, tá? P2 também vai ter o seu PCB, vai ter o seu contexto de software, o seu contexto de hardware, o seu espaço de endereçamento, vai mudar de estado como se fosse um outro processo, tá? E aqui nesse exemplo nós teremos 3 processos concorrendo pelo uso do processador. Então olha que interessante. Ao invés de um programa, né, ter um fluxo contínuo de execução, tá, e ser controlado por um único PCB, a partir de agora, né, as linguagens de programação atuais, os sistemas operacionais atuais, permitem que você tenha uma programação concorrente efetiva no sentido de você ter um PCB gerenciando o programa principal, o processo principal, né? E esse programa chamar procedimentos, procedures, vocês já viram essa teoria, tá, em outras disciplinas, de forma que elas possam concorrer pelo uso do processador com o próprio processo pai, né? Então aqui no final das contas nós vamos ter aqui o processo A rodando, P1 rodando, P2 rodando, ou de modo concorrente, né? Ou de modo paralelo. Já discutimos isso, né, gente? Concorrente se eu tiver um processador só, um núcleo só, paralelo se eu tiver mais de um núcleo ou mais de um processador. E aonde que isso é usado? Quer dizer, na prática a gente poderia enxergar isso aqui como, pessoal? Um exemplo legal, eu acho que todo mundo usa todo dia, né? É, por exemplo, o navegador. Quando você tem um navegador, você pode abrir várias abas, não é? Do seu navegador. E quando você abre várias abas do seu navegador, o que significa isso? Bom, vamos entender, né? Você tem, deixa eu apagar aqui, para a gente conseguir trabalhar essa ideia, ok? Então tá, você tem o seu navegador, né? Você abriu o seu browser, tá? E você tem uma aba. Hoje é assim que funciona, né? Então, quer dizer, quando você colocou o seu navegador em operação, tá? Vamos dizer que esse era o programa A, ok? Ele começou a executar. Quando você pede para abrir uma segunda aba, na verdade o que vai acontecer? Vai ser executada uma rotina do programa,
tá? Para a abertura dessa segunda aba. Então, na verdade, você vai ter o seu processo principal, que é A, tá? Aí você vai ter um outro processo aqui que vamos chamar de aba 1, tá? Que é essa primeira que já estava aberta aqui. Quando você abriu a segunda, o seu programa A vai colocar em execução, tá? O aba 2. Ou seja, são dois processos que estão em execução de modo separado, tá? Mas os dois processos são o mesmo pedaço de código do seu navegador. Vocês entendem isso? Que é a execução de uma aba. Quer dizer, quantas abas vocês abrirem, quantas vezes essa mesma parte ou esse mesmo procedimento do navegador vai ser chamado para execução em um processo separado. Por isso que você consegue ter, né, vários acessos, né, a páginas diferentes usando o mesmo programa. Ok? Um outro exemplo também que fica fácil, né, da gente enxergar isso aqui, todo mundo usa o Word. Né? Quando você está usando o Word e você está escrevendo o seu texto, de vez em quando o Word grifa uma palavra em vermelho, né? Quer dizer, dizendo que aquela palavra está errada. Vocês já perceberam isso? Quer dizer, como é que o Word consegue verificar cada palavra que você digita enquanto você está digitando? Porque, na verdade, existe um processo em execução, tá? Que é o processo lá do corretor ortográfico. Né? Esse processo fica em execução o tempo todo, junto, né, com o módulo de inserção de texto. Quer dizer, conforme você vai inserindo o texto, esse programa aqui, ou esse subprocesso, tá, ele está em execução e verificando todas as palavras que você está escrevendo. Se não existisse programação concorrente, não tinha jeito, né, daquele corretor ortográfico ficar verificando em tempo real, tá? Em tempo real, cada palavra que você digita. Tá? Então pensem em mais exemplos, pessoal, para que a gente discuta mais à frente isso. Tá? Vamos pensar em mais exemplos de programação concorrente. Significa que nós podemos dizer então que subprocesso é tratado pelo sistema operacional como um processo. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Né? O subprocesso muda de estado, o subprocesso tem PCB próprio, ok? Está aqui, todo subprocesso tem PCB próprio. Como ele tem um PCB próprio e ele é tratado como um processo, portanto ele vai compartilhar o processador como os outros processos. Tá? Eles vão disputar tempo de processador, tá? Como um processo normal. Os subprocessos passam pelos mesmos estados que um processo. Quer dizer, enquanto um subprocesso está em execução, um outro subprocesso pode estar no estado de espera, tá? Normal. E existe uma relação hierárquica forte, né? Quer dizer, o subprocesso ele é filho de um processo pai. Já disse isso agora há pouco, né? Se você eliminar o processo pai, o subprocesso filho também é eliminado. Pegando aquele exemplo do navegador. Se você tiver um navegador aberto, tá? Com várias abinhas, né? Você tem várias abas aqui, ok? Se você fechar o navegador, todos esses subprocessos aqui serão eliminados, ok? Bom, como nós acabamos de discutir, pessoal, acabei de falar para vocês aqui, né? Todo subprocesso tem um PCB próprio, não é? PCB é constituído de três grandes partes, que são contexto de software, né? Contexto de hardware e espaço de endereçamento, certo? Muito bem. Cada vez que um processo cria um subprocesso, recursos do sistema são consumidos. Por quê? Porque tem que se criar um PCB inteiro para um subprocesso, certo? Ok. Visando facilitar esse procedimento, né? Visando melhorar o desempenho dos sistemas operacionais, foi criado o conceito de thread. Tá bom? Então nós vimos, né, que subprocessos são tratados como processos, inclusive tendo o próprio PCB. Tá? Então, como eu acabei de dizer, visando, né, reduzir o tempo gasto na criação e eliminação de processos, foi criado então o conceito de thread. Mas como assim? O que é um thread? Né? Em que sentido que o thread
ele facilita ou ele melhora o desempenho do sistema. Vamos ver. O thread, pessoal, ele é uma estrutura de controle de partes do programa, né? Exatamente como nós discutimos, nós vimos aqui atrás o quê? Que um subprocesso nada mais é do que um pedaço de um programa aqui, né? Que foi colocado em execução, ok? Então, o thread ele é uma nova estrutura, tá? Para gerenciar esses pedaços, tá? De programas que estão sendo colocados em execução. Ok, então threads compartilham o processador da mesma maneira, da mesma forma que um processo. Tá? Quer dizer, o thread ele compartilha o processador da mesma forma que o processo. Também, né, como nós acabamos de estudar, o thread ele compartilha o processador da mesma forma que um subprocesso. Ok? Quer dizer, se um determinado thread ele está executando uma operação de entrada e saída, outro thread pode estar executando. Mas qual é então a diferença entre subprocessos e threads, se até agora parece que eles são exatamente a mesma coisa? Tá? A grande diferença, como nós estamos vendo aqui, é que os subprocessos possuem cada um espaços de endereçamento independentes e protegidos. O que significa isso? Que os threads, que os subprocessos, eles têm todos um PCB completo seu. Não é isso que nós vimos? Já os threads não. Os threads eles compartilham o espaço de endereçamento de um processo. Tá? Bom, para que a gente possa entender melhor isso, vamos abrir novamente aqui uma tela em branco para eu explicar isso aqui. Ok, vamos lá. Os meus desenhos maravilhosos. Vou fazer uma divisão aqui da tela no meio, tá? Para ficar mais fácil. E vamos imaginar o seguinte. Você pede para um determinado programa A ser carregado num sistema operacional, tá? E esse programa ele tem uma chamada de um procedimento aqui, ok? Esse procedimento está aqui, enfim, tá? Então o que acontece? Quando você coloca o programa A em execução, o sistema operacional vai criar então o PCB do programa A, certo? PCB do programa A, ele vai ter o quê? Nós já vimos isso. Contexto de software, não é? Espaço de endereçamento e contexto de hardware, ok? Muito bem, aí esse programa começa a executar, roda, roda, roda. Quando chega nessa chamada de procedimento, o fluxo não vai desviar para cá, como a gente viu, mas o que vai acontecer é que esse procedimento vai ser executado na forma de um subprocesso. Tá? Como isso vai ser um subprocesso, o que o sistema operacional vai ter que fazer? Vai ter que criar um PCB da Procedure 1. Ou seja, esse PCB da Procedure 1 vai ter o seu contexto de software, o seu espaço de endereçamento e o seu contexto de hardware, não é? Separados do processo pai. Mas PCB P1 é filho de PCB A. Espero que tenha ficado claro isso. Se você matar PCB A, PCB P1 também vai ser encerrado, porque é um subprocesso. Legal? Mas como vocês podem observar, gente, ambos têm contexto de software, espaço de endereçamento e contexto de hardware. Bom, o contexto de hardware é óbvio, né? Quer dizer, eles têm que ter contextos de hardware separados, né, gente? Por quê? Porque o programa A vai estar executando um pedaço. E o programa, que o processo P1 vai estar executando outro código. Tá? Se são códigos diferentes que estão executando de modo concorrente em fluxos de execução diferentes, significa que cada um vai ter o seu contexto de hardware, certo? Esse cara aqui, na hora que ele for interrompido para a execução desse, tá? Na hora que voltar para cá, né, ele tem que continuar rodando a partir daqui de onde foi interrompido. Né? Já falamos isso mais de 600 vezes, né, gente? Ok? Então é preciso que se mantenha um contexto de hardware de execução de A e um contexto de hardware de execução de P1. Legal? Bom, mas aqui no contexto de software nós temos o quê? Nós vimos, né, na aula anterior que o contexto de software armazena basicamente
informações de identificação do processo. Então nós temos aqui identificação do usuário, data e hora de criação do programa A. Espaço de endereçamento, né, vai armazenar as células de memória que esse processo está ocupando, né? Então, gente, como o PCB-P1 é um subprocesso de A, significa então que o PCB-P1, na verdade, é um pedaço do programa A, concorda? Então, se o PCB de P1 é um pedaço do programa A, as informações do contexto de software e do espaço de endereçamento são basicamente os mesmos. Tá? Quer dizer, as informações contidas aqui são praticamente as mesmas, porque esse cara aqui, na verdade, é um pedaço deste programa. Tá? Só o contexto de hardware é que vai ser realmente diferente, né? Porque eles vão estar executando partes diferentes do programa. Tá bom? Alguém pensou, bom, por que então repetir essas informações aqui? Por que criar um PCB inteiro para execução desta procedure, né? Foi aonde surgiu então o conceito de threads. Em termos práticos, pessoal, o conceito, né, para o programador é o mesmo. O que vai mudar aqui, quando se fala em threads, é a forma como o sistema operacional vai fazer isso que nós estamos discutindo aqui. Tá? Muito bem, então nós temos aqui o mesmo programa A, tá? Que vai chamar aqui uma procedure P1, tá? Tá aqui a procedure P1 e fim, beleza? Só que agora nós vamos executar este programa aqui em um sistema operacional moderno que trabalha com o conceito de threads já. Tá? Então, quando você coloca o programa A em execução, vai ter que ser criado, mesma coisa, né? O PCB de A. Okay? Só que o PCB de A, agora, ele vai ter o quê? Contexto de software e espaço de endereçamento. Tá? Ué, mas e o contexto de hardware? O contexto de hardware também existe, só que agora ele está separado do contexto de software do espaço de endereçamento. Tá? E o sistema operacional, né, faz um apontamento aqui desse processo, desse PCB, tá, com esse contexto de hardware. Legal. Aí esse programa começa a rodar. Quando chega na chamada da procedure 1, vamos lembrar que nós estamos falando de um programa concorrente, né? Então significa o quê? Que essa procedure 1 vai ser executada independentemente de A, igual aqui em cima, né, que nós já discutimos. A mesma coisa, só que aqui nós falamos em subprocesso. Bom, como as informações de contexto de software e espaço de endereçamento são basicamente as mesmas informações, né, conforme nós vimos aqui, afinal de contas é um programa só, então o sistema agora ele não precisa mais repetir essas informações aqui como acontecia antigamente. Tá? Ele simplesmente vai fazer o seguinte, ele vai criar um outro contexto de hardware, tá? E vai fazer um apontamento também desse PCB para esse contexto de hardware. Concordam comigo que na prática, tá? Na prática, em termos de execução, né, conceitualmente falando, é a mesma coisa que eu tenho aqui, tá? Aqui em cima. A diferença é que agora o sistema não precisa mais repetir essas informações de contexto de software e espaço de endereçamento, uma vez que elas são basicamente as mesmas. Tá? O que muda é o contexto de hardware. Então aqui nós estamos falando das threads. Ok? Então basicamente thread é isso. A diferença do conceito de subprocesso é o quê? Que o subprocesso tem um PCB inteiro. Tá? Um subprocesso tem o seu PCB inteiro. E um thread não. O thread só tem o quê? O contexto de hardware, né? Do pedaço do programa que está sendo colocado em execução. Então aqui eu tenho, né, os dois threads. Um thread está controlando a execução de A e o segundo thread está controlando a execução de P1. Tá? Com isso, gente, ganha-se em tempo, né? Quer dizer, é mais rápido criar um thread do que criar um PCB inteiro. Okay? Economiza-se espaço em memória, não é? Porque essas informações aqui não estão sendo mais repetidas como estavam sendo repetidas antigamente. Tá? Vocês vão ouvir muito ainda falar em threads, tá, pessoal? Principalmente nas disciplinas de programação, mais à frente no curso. Tá? Vocês vão ver que vocês vão fazer programação em ambiente multithread,
né? Vocês precisam lembrar desses conceitos que nós discutimos aqui, né? As vantagens, enfim, e funcionalidades dos threads. Então, por definição, nós podemos dizer que threads representam uma nova concepção na forma de um processo paralelizar a execução de partes do seu código, certo? Os threads conceitualmente se assemelham a subprocessos, porém não possuem identidade própria. Quer dizer, o que significa não possuírem identidade própria? Thread não tem PCB, né? E, portanto, não são independentes, tá? Significa o quê? Se você matar, né, o PCB do programa, tá? Todos os threads são eliminados também, tá, gente? Ok. Cada thread possui o seu próprio contador de programas, sua pilha e seus registradores. Acabei de falar para vocês, né? Quer dizer, os threads, eles têm cada um contexto de hardware diferente, tá? Mas eles compartilham o espaço de endereçamento, né, do processo, né, do PCB, como se fossem uma única entidade, ok? Então isso acabou por facilitar em muito a forma, né, a maneira como o sistema operacional controla a execução da programação concorrente, tá? Portanto, nós podemos dizer que threads são pedaços de um mesmo programa que são executados de modo concorrente, ou seja, como se fossem outros programas. O programador pode criar quantos threads quiser a partir de um programa, né? A partir de um processo, tá? E a estrutura que controla os threads é chamada de TCB ou Thread Control Block, tá? O PCB é o Process Control Block e o TCB é o Thread Control Block. Bom, para que a gente entenda melhor, então eu disse para vocês naquela hora que quando você abre um navegador, você pode ter várias abas, não é isso? Ok. Eu disse a vocês que cada aba dessa seria um subprocesso do processo que está gerenciando a execução do navegador, certo? Certo. Só que, na verdade, as abas não são subprocessos. Atualmente, né, como os ambientes operacionais modernos são multithread, ou seja, trabalham com o conceito de threads, cada aba dessa, na verdade, vai ser um thread em execução do programa que gerencia o navegador. Ok? Então, quando você coloca o navegador em execução, tá? Então, imediatamente você vai ter o PCB, tá? Então, nós temos aqui o PCB do navegador com o contexto de software e o espaço de endereçamento dele, ok? O espaço de endereçamento. E você vai ter os threads, né? Então, tá aqui o thread 1, vamos chamar de N1. Esse thread N1 é aquele que vai conter o quê? O contexto de hardware do processo A. Quando você abre o navegador, ele já abre uma aba com você, junto aqui, né? Junto com o processo de abertura. Essa aba, vamos chamar de aba 1, tá? Também vai estar ligada aqui com o programa. Vai ser o contexto de hardware que vai estar gerenciando a execução da aba 1. Se você abre uma aba 2, o que vai acontecer aqui? Vai ser criado mais um thread para gerenciar a execução da aba 2. E esse thread vai estar conectado a este PCB. Ok? Então nós temos o PCB do navegador, aqui nesse caso, e temos 3 threads. Tá? 3 threads aqui. Por que eu tenho 3 threads? Porque um thread, o primeiro, é o contexto de hardware do programa. Ok? O segundo thread é o contexto de hardware da primeira aba. E o terceiro thread, o contexto de hardware da segunda aba. Então, por aqui a gente consegue concluir o seguinte, gente. Que em um ambiente multithread, em um sistema operacional moderno, tá? Todo processo, tá? Todo PCB vai ter que ter pelo menos um thread, né, em execução. Por quê? Porque o contexto de hardware agora está no thread, não mais no PCB, como nós estudamos, né, até a aula anterior. Okay? PCB vai conter agora basicamente o contexto de software, espaço de endereçamento, e o contexto de hardware vai ficar no thread.
Então todo programa agora, ou todo processo, tem que ter pelo menos um thread em execução, tá? É onde vai estar o contexto de hardware dele. E conforme este programa for abrindo partes dele em execução, vão sendo criados, né, outros threads, conforme nós vimos nesse exemplo aqui. Legal, gente? Por favor, se tiver alguma dúvida, vamos abrir discussão no fórum, tá? Para fixar esses conceitos. Isso aqui é muito importante. Eu estou sugerindo aqui nessa aula que vocês assistam um vídeo, tá? Que é Trabalhando com Threads. Esse vídeo tem 6 minutos e meio, tá? O link dele está aqui. Você pode encontrar esse link no PDF da aula, tá? Gente, é obrigatório, ok? Por favor, vocês têm que assistir esse vídeo, ok? Por quê? Porque ele vai mostrar na prática esses conceitos que eu acabei de falar para vocês, tá? De como funciona a programação em um ambiente multithread, tá? Então, por favor, assistam esse vídeo. E, de preferência, assistam agora. Dê uma pausa agora aqui nessa aula, pause a aula, acesse o PDF, tá? Clique nesse link, assista esse vídeo e depois você continue, por favor, a sua aula para que a gente fixe esses conhecimentos, tá? Okay? Por favor, pause a sua aula e retorne somente depois de ter assistido esse vídeo. Na sequência, nós temos o conceito de processos independentes. Como o próprio nome já está dizendo, processos independentes são aqueles processos que foram criados por outro processo. Porém, não existe nenhuma relação hierárquica entre eles. Não existe relação hierárquica. Portanto, se você matar o processo que carregou ou que chamou o outro processo, né, o filho, esse filho continuará sendo executado. Tá? Ele não vai morrer porque não existe relação hierárquica entre eles. Na prática é quando um programa chama outro programa para execução, né? E esse outro programa é totalmente diferente do processo pai. Por exemplo, a gente poderia pensar em que vamos imaginar a situação onde você está rodando uma determinada aplicação, tá? Vamos chamar aqui de aplicação 1, ok? E essa aplicação 1, ela tem um botãozinho lá que se chama calculadora, por exemplo, tá? Quando você clica em calculadora, o processo A1 solicita ao Windows, tá? Gera uma system call, solicita ao sistema operacional que abra aquela calculadora do Windows. Vocês conhecem a calculadora, né? O Calc, tá? Então, o que acontece? Quando você clicou nesse botão, o sistema gerou uma system call e foi criado, então, um outro processo, né? Para controlar a execução da calculadora, certo? Certo. A calculadora é um programa que não tem absolutamente nada a ver com essa aplicação que você está rodando aqui. A folha de pagamento, por exemplo, tá? Concordam comigo? É um programa totalmente separado. Não é um pedaço do código. Pensem como programadores. Esse código da calculadora não está embutido no código da aplicação, certo? Portanto, ele é um programa totalmente diferente. Então, se você apertou nesse botão aqui e ele abriu a calculadora, significa que um outro processo foi criado para executar a calculadora. Se você encerrar este programa, a janelinha da calculadora vai continuar aberta na tela. Você vai ter que ir lá e fechar a janelinha da calculadora, certo? Porque é um processo independente, não tem nada a ver em termos hierárquicos com a sua aplicação, tá? Esse conceito é bem mais fácil da gente entender, né, pessoal? Então, o processo independente é isso aí. Definindo então, pessoal, ambientes monothread e multithread. Vamos lá. Ambiente monothread são aqueles sistemas operacionais antigos, né, onde não existia o conceito de thread conforme nós acabamos de discutir, tá? Quer dizer, todos os processos têm apenas um thread, tá, que podem ser gerenciados. Ou seja, nós estamos falando que um processo tem apenas uma linha de execução ou o processo só tem como gerenciar, o sistema operacional só tem como gerenciar os processos através de um PCB, tá?
Então, antigamente, se um processo precisava carregar partes dele próprio, né, para execução concorrente, era necessário criar outros PCBs, ok? Foi o que a gente acabou de discutir, tá? A concorrência se dá apenas com processos independentes ou subprocessos, né? Já discutimos, está aqui vários PCBs, tá? O grande problema é que criar, gerenciar e eliminar processos, ou PCBs, né? É o que ele está querendo dizer aqui, é computacionalmente caro. Caro aqui não tem nada a ver com dinheiro, tá, gente? Caro, nós estamos falando aqui no sentido de que gasta-se tempo de processador para isso, né? E outra, compartilhar o espaço de endereçamento é complexo por conta dos mecanismos de segurança empregados, tá? Quer dizer, se eu tenho vários PCBs aqui, o sistema operacional não sabe que esses PCBs, tá, na verdade, são parte de um mesmo programa. Cada PCB tem o seu espaço de endereçamento, conforme nós já discutimos, não é? Então, se existir alguma variável, por exemplo, compartilhada entre esses PCBs, tá, esse compartilhamento ele é muito complexo de ocorrer, porque o espaço de endereçamento de um processo não pode ser acessado, tá, por outro processo, ok? Quer dizer, o espaço de endereçamento, as células de memória que um processo ocupa, são protegidas para este processo. Outro processo não pode acessar. Então é complicado isso aqui, né? Em termos de programação, isso acaba se tornando bastante complicado. E também no ambiente monothread, o processo é a unidade de alocação de recursos e de escalonamento. O que significa isso? No ambiente monothread, nós só temos o PCB, não existe o contexto de thread, conforme eu já disse, certo? Então, o PCB é que vai conter, né, o contexto de software, unidade de alocação, e é também no PCB que vai estar o contexto de hardware. Tudo isso vai estar no PCB, certo? Ou seja, unidade de escalonamento. Tá? O estado do processo fica no PCB. O estado fica no PCB. Tá? Se ele está em execução, em espera, em pronto, quer dizer, essa informação vai ficar no PCB. Nós vamos ver que no ambiente multithread, o estado, né, não fica no PCB, tá? Fica no TCB, no Thread Control Block. Já no ambiente multithread, que é o caso dos sistemas operacionais atuais, gente, a execução de aplicações concorrentes ela é mais eficiente, né? Acabamos de comentar que a criação de threads ela é um processo mais rápido, né? Menos dispendioso para o sistema operacional do que a criação de subprocessos. Threads são menores, ocupam menos espaço em memória RAM, né? E por serem menores, o sistema operacional acaba criando de uma maneira mais rápida. Tá? Dentro de um ambiente multithread, existem menos processos e mais threads. Acho que ficou bem claro isso, né, gente? Cada programa em execução vai ter um thread. Tá? Ou desculpa, vai ter um PCB. Mas um PCB pode ter vários threads, certo? Essa é a ideia. Todos os programas estão associados aos threads, né? Quer dizer, apesar de existir o PCB, a gente não pode esquecer que o processo tem o seu PCB, não é? Mas tem que ter pelo menos um TCB em execução. Por quê? Porque é no TCB que fica o contexto de hardware, tá? Contexto de software, espaço de endereçamento, né? E o PCB pode ter vários threads associados a ele, né? Como já discutimos. Os threads sofrem mudança de estado. Pronto, espera, execução, quer dizer, quem sofre as mudanças agora é o thread, tá? E essa informação de estado fica no TCB e não mais no PCB. Quer dizer, então esse thread aqui está em execução, tá? Nós temos outros threads aqui, né? Esse thread está em espera e esse thread está em pronto, ready, execution, waiting e ready, tá? Como nós já discutimos. Então, isso é importante. Antes, no ambiente monothread,
A informação de estado ficava aqui no contexto de software, tá? Antigamente. Hoje não. Hoje ela fica no thread, no TCB, porque cada thread pode estar em um estado diferente, ok? Em consequência disso, o processo passa a ser a unidade de alocação. Então está aqui, né? Contexto de software, espaço de endereçamento, isso fica no PCB, tá? E o thread é a unidade de escalonamento. Por quê? Porque o estado fica no thread, tá? Conforme a gente acabou de ver aqui. Beleza? O sistema operacional vê e escalona os threads de cada processo. Escalonar, gente, é um termo que nós vamos ver mais para frente. Escalonar é escolher qual programa que vai para o estado de execução, ou qual processo, né, que vai para o estado de execução. Tá? Então, escalonar é isso. Então, o sistema operacional, em um ambiente multithread, que é o caso de todos os sistemas operacionais modernos, tá? Todos são multithread, eles enxergam, tá, os threads de cada processo como sendo uma unidade de escalonamento independente. Tá? Então, quem é selecionado para ganhar o processador não é mais o processo, é o thread do processo. Essa aqui é a diferença fundamental para os ambientes monothread. Ok? Muito bem, temos aqui então mais um Aprenda Mais, tá? Onde eu estou indicando aqui alguns links para vocês darem uma estudada, né? Darem uma aprofundada nesse conceito de threads, ok? Então temos aqui estes links para vocês acessarem, ok? É óbvio, né? É importante que vocês acessem todos, deem uma lida nesses artigos, tá? Mas um deles aqui é obrigatório. Tá? Eu gostaria que vocês acessassem este aqui, tá? Pois ele tem uma ótima animação mostrando o funcionamento, né, dos threads aí na prática. Okay? Então peguem o PDF da aula, por favor, acessem este link, acessem esta animação. Tá? Vocês vão ver que vai fixar muito esse conceito, né, que nós acabamos de discutir sobre threads. Por favor, obrigatório. Tá? Na sequência, processos do sistema. Quando nós estudamos os tipos de sistemas operacionais, nós falamos sobre os sistemas operacionais monolíticos e falamos sobre os sistemas microkernel. Estão lembrados? Ok, no sistema microkernel, nós vimos que o sistema operacional tem um pequeno kernel, não é? E todos os serviços do sistema operacional são implementados sob a forma de processos, não é? Que rodam em modo usuário, enfim, como se fossem um outro programa qualquer. Então, quando eu falo em processos do sistema, eu estou me referindo, né, justamente àqueles processos, né, que são utilizados para a implementação de serviços do sistema operacional. Então, na verdade, nós já discutimos esse conceito, né, a gente só não tinha dito ainda, né, o nome dele, né, que são chamados, né, de processos do sistema. Tá? Então, lá na arquitetura microkernel, os serviços todos são implementados sob a forma de processos, e esses processos são uma categoria especial de processos que são chamados de processos do sistema, ou serviços. Ok? Muito bem, para que a gente consiga, né, ilustrar um pouco isso tudo que estamos dizendo aqui, eu estou aqui então com o meu VMware Workstation, estou com uma máquina, né, SUSE Linux Enterprise Server rodando. Tá? Vamos entrar nela aqui então. Vou fazer o login. Ok, então eu estou logado como usuário root. Tá? É importante nós observarmos aqui que o usuário root é o usuário administrador de um sistema Linux. Ok? Legal. Bom, uma vez que eu esteja como usuário root, eu vou dar um comando aqui, que é o comando ps. Tá? Vocês vão observar que o comando ps, ele mostra para mim quais são os meus processos que estão em execução.
tá? Então aqui, ó, eu tenho em execução o usuário root, tá? O meu usuário está rodando o 7054, que é o meu bash. Ou seja, isso aqui, gente, é a minha shell. E um processo 7143, que é o comando ps. É interessante, quer dizer, o Linux tem o comando ps para mostrar os processos. Só que o comando ps, ele é um processo. Quando você chama o ps, ele roda um programa para mostrar os processos que estão em execução. Então ele mostra ele próprio. Inclusive ele já acabou, né? Ele já se encerrou. Nesse momento ele não existe mais. Tá? Ele rodou, mostrou e acabou. Foi para terminado. Entenderam? Ok. Então vamos guardar esse número aqui, ó. 7054. 7054 é a minha shell. Eu vou dar um outro comando aqui agora, que é o ps-ef. O ps-ef ele vai mostrar os processos de todos os usuários, inclusive os do sistema, tá? E com mais detalhes. Tá? Esses argumentos ef significam isto, tá? Então vamos lá. Ok, então Shift Page Up para subir a tela. Legal. Então nós estamos vendo aqui, né, o resultado do comando ps-ef. Aqui na primeira coluna eu tenho o UID, ou User Identification, tá? Quem foi que rodou tudo aqui. O PID, Process Identification, né, o número do processo. O PPID, né, Parental Process Identification, quer dizer, o pai desse processo. E aqui na coluna CMD, o nome do processo. Ok? Então, se nós observarmos aqui, gente, esse init, tá, ele é o primeiro processo que é executado na inicialização do Linux. Tá? Se ele é o primeiro processo, ele não tem pai. O pai dele é 0. O pai dele é o próprio kernel do sistema operacional. Ok? Muito bem. Nós vimos que eu tenho um processo em execução. Vou dar um Shift Page Down aqui. E nós vamos ver o seguinte. Olha que interessante. Bom, eu disse a vocês para observarem aquela hora, né, que eu estava com o bash rodando, que é a minha shell. A minha shell é o processo 7054, certo? E a minha shell é filha do processo 7003. Legal? O 7003, que é este aqui, ó, tá? Que é o meu login como root, ou seja, o início, né, da minha sessão. Tá? Então aqui é o início de sessão e aqui é a shell. Tá? Então quando eu fiz o login. Então, de novo, a shell é filha do 7003. O 7003 é filho do 1. O 1 é o init. Não é? Ou seja, todos os processos no ambiente Linux vão ser filhos, na verdade, desse init, okay? Que é o processo de inicialização do sistema operacional. Pode observar aqui, ó, que a grande maioria deles, né, é filho do processo init. Ok? Se eu digitar aqui o comando, por exemplo, se eu observar aqui, o meu login é o 7003, certo? Eu vou enviar um sinal, nós vamos ver o conceito de sinal daqui a pouco. Eu vou enviar um sinal ao processo 7003, tá? E para enviar um processo em Linux é utilizado o comando kill. Apesar de kill significar matar, tá? To kill é matar. O comando kill não é utilizado somente para matar processos. Ele é utilizado para enviar sinais a um processo. Então depende do argumento que eu vou usar aqui. Por exemplo, se eu usar o kill -9, eu estou dizendo que eu quero matar um processo, efetivamente matar. Então se eu matar o processo 7003, se nós observarmos aqui 7003, é o meu login. Significa então que eu vou ser desconectado. Tá lá, matei o processo 7003. Por consequência, ele matou o 7054 também, né? Porque é filho dele. E matou
todos os outros processos que fossem filhos dele. Então eu vou logar novamente. Conseguimos logar novamente. E se observarmos aqui agora, o meu login já não é mais aquele PID, né? Então nós temos aqui agora que o meu login agora é o 7207, tá? O meu bash é o 7216, que é filho do 7207. E olha que interessante, pessoal, o comando ps que eu acabei de dar. O comando ps que eu acabei de executar, ele ganhou o PID 7305. 7305 é filho do 7216. 7216 é o meu bash. O 7216 é filho do 7207. O 7207 é o meu login. E o 7207 é filho do init. Como eu disse, né, todos os processos, praticamente todos, tá, são filhos do init, que é a inicialização do Linux. Legal? Então aqui para a gente entender, né, como é que funciona essa relação entre processo pai e processo filho no Linux, ok? E como que se enviam sinais, tá, a um determinado processo. Para enviar sinal também é utilizado o comando kill. Tá? Quer dizer, sinais, pessoal, aproveitando aqui a deixa, tá? É uma maneira de se comunicar com o processo. Tá? É uma maneira que você tem de enviar algum tipo de solicitação a um processo. Então, por exemplo, eu vou subir a tela aqui com o meu Shift Page Up, deixa eu escolher algum processo que esteja em execução aqui. Aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, esse processo aqui, ó, ACPID. Tá? ACPID é o processo 1885, ok? Então eu não quero matar esse processo, mas eu quero reiniciá-lo. Então eu vou usar o comando kill -up 1885. Tá? Então fazendo isso, vocês podem perceber que não aconteceu nada. Tá? Se eu subir, se eu der um ps-ef aqui agora, tá? Vocês vão ver aqui, ó, que o processo 1885 continua existindo. Tá? Tá aqui o ACPID, isso aqui é um serviço do Linux, tá? Continua executando, mas só que ele foi reiniciado. Tá? Muito bem, eu vou abrir uma outra sessão, tá? Eu vou dar Alt F2 aqui no meu Linux e vou me logar como um outro usuário agora, chamado usuário Marco. Ok? Vou colocar a senha. Legal, estou agora logado como Marco. Vou executar um comando aqui, o comando top. Tá? O comando top é um comando que vai ficar executando uma aplicação que vai ficar me mostrando, né, os processos que estão em execução de modo contínuo. Tá? Vou voltar à primeira sessão com Alt F1. Tá? Vou dar um clear para limpar a tela. Vou dar um ps-ef de novo. Tá? E a gente pode observar aqui agora que eu tenho, né, usuário e o ID Marco na lista, antes não tinha. Tá? Nós temos aqui, ó, o login do usuário Marco é o processo 7937, que é filho do init. Tudo bem? Temos o processo 8071, que é filho do 7937. É esse aqui o login dele. Tá? E tem o comando top em execução. O comando top é o processo 8210, que é filho do 8071, né? O 8071 é o bash, não podemos esquecer disso. Tá? E os dois, né, pertencem ao usuário Marco. Tá? Ok, se eu der aqui o comando kill -9, tá? No processo do top, que é o 8210, o que vai acontecer? Eu vou estar encerrando somente o processo 8210, certo? Só ele. Vou dar Alt F2. Tá? Vocês vão ver, olha, que foi encerrado. Né? O prompt está aqui agora, tá vendo? Quer dizer, o programa não está mais rodando. Ó. Encerrou o programa. Estou dando Enter, tá? Só para a gente ver aqui que foi encerrado o programa. Alt F1 volta na sessão, na primeira sessão. E agora eu vou fazer o comando kill
menos 9, só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Nós estamos vendo aqui, o login do Marco é o 7937, certo? Então eu vou matar aqui o 7937. O que eu vou fazer? Eu vou Alt F2, eu encerrei a sessão do usuário Marco. Então, gente, como nós acabamos de ver na prática, tá? Em um computador com o sistema Linux instalado, a última etapa da inicialização do sistema é a criação do processo init pelo kernel, né? Nós vimos então que o init é aquele que tem o PID 1. Tá? A partir daí, todos os outros processos são criados. O init é o pai de todos os processos e é o último passo executado no processo de inicialização do sistema Linux. Tá? O init ele procura pelo arquivo etc/inittab, que descreve os processos a serem inicializados para o funcionamento do sistema. Tá? Então isso aqui é uma árvore de diretórios, né, gente? Igual no DOS, tá? Quer dizer, o diretório /etc, dentro dele tem o arquivo /init/tab. Para aprender mais sobre o procedimento de inicialização do sistema Linux, eu estou sugerindo que vocês leiam esse texto, tá? E para entender um pouquinho mais sobre a criação de processos em Linux, né? Quem tiver a curiosidade, por favor, acesse esse outro documento. Por fim, nós temos a teoria de sinais. Eu acabei de mostrar para vocês na prática como é que funcionam os sinais, né? Quer dizer, os sinais são meios usados para que os processos possam se comunicar, né, entre si e para que o sistema possa interferir em seu funcionamento. Tá? O sinal nada mais é do que uma notificação assíncrona enviada para um processo com o objetivo de notificar a ocorrência de um evento. Então nós vimos agora na prática, né, pessoal? Eu fiz lá kill menos 9 e o número de um processo, sei lá, 7137. Então eu estou enviando um sinal, que nesse caso é sinal de matar, para o processo 7137. Então o sistema operacional vai enviar esse código, tá? Esse sinal para esse processo e ele vai se encerrar. Tá? Se eu enviar o comando kill-rup, como vimos, né? Para o 7137, então eu vou estar enviando um sinal de reinicialização, ou para que ele se reinicialize, ou reinicie, né, ao processo 7137. Então é a maneira que existe do sistema operacional enviar, né, instruções aos processos. O próprio Ctrl+C, né, quando a gente digita Ctrl+C no teclado, tá, é enviado um sinal, tá, que é chamado de int ou signal int, que normalmente causa o término de um processo, né? Principalmente no Unix, quando a gente não sabe o que fazer, quando trava tudo, né? A gente tenta o Ctrl+C. Tá? Quando o Ctrl+C não resolve, a gente tenta o Ctrl+Z. Ele envia um sinal TSTP, que significa o quê? Significa a suspensão da execução do processo. Tá? O Ctrl+Z também interrompe ou causa o término da execução do processo, mas esse sinal ele é mais forte do que o Ctrl+C. Tá? Normalmente, quando o Ctrl+C não resolve, a gente tenta o Ctrl+Z. Okay? O Ctrl+ ele envia um sinal de quit, né? É o signal quit, que normalmente causa o término da execução do processo e a geração de um core dump. Tá? Core dump é uma gravação do mapa de memória, tá? Isso aqui é só para complementar nosso estudo aí, tá, pessoal? Eu não vou cobrar esses comandos aqui de vocês, é só para a gente entender, né, melhor o que são sinais. Nós acabamos de ver aqui na prática, né, que o comando kill é o comando utilizado pelo sistema operacional, né, para enviar, então, sinais aos processos. Alguns links de Aprenda Mais. Por favor, gostaria que vocês acessassem esses links, dessem uma olhada, né, sobre o que são sinais, complementarem nosso estudo sobre sinais. É muito importante o conceito de processos, subprocessos,
threads, estados, mudança de estados do processo, tá? Quer dizer, esses aqui são os conceitos básicos, são os conceitos fundamentais dos sistemas operacionais multiprogramáveis, tá, gente? Então eu estou pedindo aqui para vocês pesquisarem mais o assunto, né? Na verdade, o que eu gostaria que vocês fizessem é elaborassem um resumo, ok? Elaborassem um resumo sobre esses assuntos, tá? Quer dizer, o que é processo, o que é subprocesso, o que é thread, quais são os estados, quais são as mudanças de estado dos processos, tá? Elaborem um resumo de 2 páginas, talvez, um resumo mesmo, ok? E no nosso próximo encontro, vocês me entreguem esse resumo, tá? Manuscrito, como sempre, tá? Para que ele seja avaliado, ok? Legal, nesse módulo então nós aprendemos que os processos nada mais são do que um programa em execução, não é? Nós vimos então que os processos não ficam o tempo todo utilizando o processador, mas que eles passam por diversos estados durante a sua existência. Nós também vimos que existem, né, classificações de processos e como estes são criados e controlados pelo sistema operacional. Esse é o final, então, do módulo 4, parte 2. Por favor, qualquer dúvida, poste no fórum. Vamos discutir a matéria. São muito importantes esses conceitos para o entendimento de sistemas operacionais multiprogramáveis de tempo compartilhado, ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Tchau.